Duplo Expresso. E a campanha assim, o Haddad é o candidato, Lula é só um enfeite, está liquidado, não vai ser candidato nem nada, e temos que fazer campanha pelo Haddad desde já. Essa que é a campanha que está aí. Essa campanha é levada adiante pelas mesmas pessoas que haviam levado adiante a campanha a favor do Ciro Gomes. Isso nós temos que entender claramente. Ela não saiu do aquém e do além. Ela é a continuação da primeira campanha para tirar a candidatura do Lula. Essa é a segunda onda da mesma campanha. E você nota, né, que, como o Haddad é uma figura do PT e tudo mais, é mais fácil traficar o Haddad do que traficar o Ciro Gomes para dentro da eleição, para os eleitores do Lula. Ele parece mais amigável, né? Assim, é a candidatura do Ciro Gomes com bastante maquiagem, né, penteado, roupas bonitas e tal, mas é o mesmo processo político que nós estamos enfrentando. Quem leva adiante essa campanha é toda uma ala direita do PT, que são quem? Os governadores do PT. Queria falar um pouquinho mais sobre esses governadores aqui hoje, até para esclarecer todo mundo. Vários setores parlamentares do PT que conformam uma grande ala direita, né? Se vocês me permitem, queria brevemente contar um pouco da história do PT. O PT, quando a ala majoritária do PT, hoje o campo majoritário, chamada CNB, assumiu o controle, eles tinham um grande controle da máquina partidária. No centro do controle dessa máquina partidária estavam aí militantes experientes, né? Seja vindo do sindicalismo, seja vindo das organizações de esquerda da década de 70. A cabeça visível desse aparato organizado chamava-se, naquele momento, José Dirceu, que controlava esse aparato do PT. Bom, quando o PT chega ao governo, a burguesia, logicamente mapeando o PT, chegou à conclusão de que para quebrar a máquina petista, eliminar o Zé Dirceu era uma coisa essencial, né? Daí que veio o processo do mensalão. No princípio, era mais uma tentativa de enfraquecimento do PT e depois adquiriu a feição do princípio do golpe de Estado contra o PT. Aí colocaram na cadeia o Zé Dirceu, colocaram na cadeia 2 tesoureiros do PT, que também são pessoas experientes na organização de campanha, e finalmente colocaram o próprio Lula na cadeia. Quer dizer, em grande medida, o aparato dirigente do PT, do partido, partidário propriamente dito, foi desmantelado. E o partido entrou num redemoinho, num vazio. Ficou sem uma direção firme. O que tem permitido, né, que os governadores estaduais, pelo fato de serem governadores, de serem chefes de importantes máquinas políticas que não são do PT, que são da burguesia, fossem crescendo na dominação do partido. Então nós temos essa luta dentro do PT nesse momento. É uma luta muito intensa, embora ela não apareça aí na superfície dos acontecimentos. E não vamos ter nenhuma dúvida. E esse setor é uma ala direita do PT. A esse setor juntam-se outros setores, que são também bastante direitistas, que no PT se organizaram no grupo chamado Mensagem ao Partido. Isso aí para muita gente não quer dizer nada, mas vamos dar os nomes que fica muito claro. José Eduardo Cardoso, Tarso Genro. O Rio Grande do Sul é uma fortaleza desses candidatos dessa direita. E, logicamente, né, embora eu não conheça o funcionamento interno do PT,
só pelo que a gente vê na imprensa, é óbvio que esse pessoal está acuando a ala lulista para ceder, né? Ceder a candidatura. E vários setores da pequena burguesia cresceram no último período, avançando aí agressivamente contra todas as pessoas que defendem a candidatura do Lula. Vou dar um exemplo aqui. O pessoal não toma a aparência pela realidade. Dentro do PT tem uma disputa entre duas alas, fundamentalmente. Uma ala que é chamada Mensagem para o Partido e a ala que é a ala lulista. Essa ala Mensagem para o Partido é considerada como uma ala esquerda. Ela é dirigida pelo Tarso Genro, pelo Eduardo Cardoso, que são duas pessoas que foram ministros da Justiça dos governos do PT. Bom, por acaso aí, ou não, alguém me mandou uma mensagem e falou assim, esse Eduardo Cardoso, ele é ligado aos Estados Unidos, ele aparece nos documentos do Wikileaks. Aí eu peguei o link que a pessoa me deu, fui lá ver qual que é. Eu falei, será mesmo isso daí? Como é que é? Porque eu também acho que, eu também tenho essa ideia de que ele é uma ala direita do PT e não uma ala esquerda. Aí eu vou lá no Wikileaks e falava lá que ele, como ministro da Justiça, foi um dos ministros que mais colaborou com o governo norte-americano. Documento publicado pelo Wikileaks da Embaixada Norte-Americana no Brasil. Aí, você procura o nome dele e aparece o nome dele centenas de vezes nos documentos. E um dos documentos fala o seguinte, que ele estabeleceu um acordo de cooperação entre o judiciário brasileiro e o judiciário norte-americano. O que é o acordo de cooperação entre o judiciário norte-americano e o judiciário brasileiro? Alguém sabe dizer exatamente o que é esse acordo? Lava Jato, golpe. Quer dizer, 16%. Não, os 16% já fica por conta da safadeza do pessoal se auto... Eu também gostaria de poder determinar meu salário assim, né? Você entra lá e fala assim, quanto que eu quero de aumento? Aí alguém fala assim, 8%? Está acima da inflação e tal. Não, ok, 8% é pouco. Vamos colocar logo 16%, né? Mas, enfim, o acordo de cooperação é o que levou ao aparecimento da ala norte-americana do judiciário brasileiro. Sérgio Moro, que apesar de não conseguir falar inglês é norte-americano, Dallagnol, que acha que o povo brasileiro é inferior, que nem o Mourão também acha que o povo brasileiro é inferior. Né? O Dallagnol recentemente falou que o Lula é um analfabeto. Eu, pessoalmente, comparando ele com o Lula, eu acho que o analfabeto é ele. Mas, enfim, né? Ele falou isso daí. É a ala norte-americana, é a ala USA do judiciário brasileiro. Pessoas que, ultimamente eu tenho ouvido, inclusive, o seguinte, há uma inovação na justiça brasileira, estão introduzindo aspectos do direito norte-americano, ou seja, estão colonizando a justiça brasileira para servir aos norte-americanos. Isso daí está sendo feito em geral. E aí aparece o nome de uma pessoa do PT ligada, de alguma forma, a essa operação. A gente precisaria ver mais. Mas por aí vocês veem, né? Quem são essas pessoas, exatamente? Que o pessoal acha assim, que se a pessoa apareceu aí sob a sigla do PT, ele é um grande revolucionário, um amigo do povo e tal. Não vamos se esquecer do exemplo do Equador. Rafael Correa fez campanha pelo Lenin Moreno, o atual presidente do Equador. O cidadão na campanha, para vocês verem quanto vale um discurso de campanha, ele falava o seguinte, o Rafael Correa publicou um discurso do Lenin Moreno mostrando como ele é cínico, né? Então ele falava assim, a Revolução Cidadã é mais do que uma realidade, já é uma lenda no nosso país e tal. O cara assumiu o governo, acabou com tudo. Quer dizer,
não acredite em discursos de campanha de candidato, ou mesmo fora de campanha, né? Bom, isso daí está prejudicando o dia 15, porque, evidentemente, deram marcha ré com a ilusão de que agora tem o Haddad vai ganhar a eleição, né? É tudo muito simples no Brasil, tudo muito fácil, todo mundo é mágico. Vão fazer uma feitiçaria, o Haddad vai ganhar a eleição, todo mundo vai se abaixar diante dele. O que vamos dizer, se acontecesse tudo isso, não era um motivo para ficar feliz, era um motivo para desconfiar do Haddad, porque se a pessoa é uma pessoa que vai servir o povo, ela vai ser duramente combatida. Não vai ser acolhida de braços abertos. Tá? Então tem que ver isso daí. Duplo Expresso. Aí você vai vivendo. Ele falou assim, eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. Falei, mas nós também pensamos. Nós também queríamos que tivesse sido só uma semana. Mas seja o tempo que for, estamos juntos. Dividir isso com vocês. E vocês podem decidir, sabendo das consequências que nós temos. A coisa mais dolorida que nós estamos passando nesse momento é essa fase da prisão. Mas quando o Lula tomou a decisão, ele tomou a decisão baseada em uma situação. A resistência nós podemos fazer, só que a leitura da resistência que nós fazemos aqui não é a nossa resistência, é a resistência dele. O Ministério Público pediu ontem a prisão preventiva do Lula porque ele estava dentro do sindicato e não se apresentou até às 17 horas. Nós dissemos que aquilo não era certo para o juiz Sérgio Moro, que ele não podia dar a preventiva. E eu vou explicar a diferença da preventiva e da prisão atual. Por que que ele não podia dar a preventiva? Porque o Lula não estava em lugar incerto e não sabido. Ele estava no sindicato, em lugar público e conhecido mundialmente, inclusive. E nós conseguimos segurar. Mas o juiz Sérgio Moro mandou avisar. Que se não tivesse um processo para que ele cumprisse a pena, ele ia decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva ele ia decretar pelos 2 outros processos do presidente que estão tramitando agora na vara que ele dirige. O que significa a prisão preventiva? Que nós não podemos ter o habeas corpus do presidente Lula. Juridicamente, nós praticamente ficamos impedidos de tentar. O que nós, não é isso, o que nós temos é uma chance de tentar o habeas corpus desta prisão por esse primeiro processo. Foi pensando nisso. Julgamento a essa situação, se vocês acham que ele devia se entregar ou não. E por isso que determinaram a prisão. E o nosso objetivo é preservá-lo para a vitória final da campanha. Então, nesse momento, do ponto de vista de estratégia judicial, como nós temos vários habeas corpus a serem julgados na semana que vem, para nós preservar o Lula do ponto de vista da sua integridade e da possibilidade de disputar, é melhor que ele se entregue agora e saia numa semana. Do que correr o risco, que já era uma ameaça que a Globo vinha propondo e o Moro estava com a caneta na mão, de decretar prisão preventiva. A prisão preventiva, para os nossos militantes entenderem, é uma prisão que o juiz decreta e por 80 dias
não há condições de habeas corpus. Então nós corríamos o risco de o Moro decretar uma prisão preventiva e eles inutilizarem o Lula por 80 dias. Porque nós temos um recurso ainda que vamos entrar segunda-feira com o embargo dos embargos. Então, gente, ó, tranquilidade. Engraçado, eu estou muito mais tranquilo hoje do que em 1980. Estou muito mais tranquilo. Outra vez o Beto passar aqui hoje, quem sabe, quando o Beto chegar em Petrópolis, já vou estar salvo aqui, porque eu acho que deve acontecer alguma coisa juridicamente. Para que essa alucinação, essa doença, sabe, que é uma mente doentia do Moro. Eu fui prestar depoimento, Beto, é uma mente doentia. É uma obsessão em que a mentira não tem limite. Então, só para dizer, bom, olha, estou muito bem, companheiros e companheiras, sabe, tô leve, com a consciência tranquila, de que pode demorar um pouco, mas nós vamos vencer essa batalha. Portanto, bom encontro para vocês. Bom final de semana e, se Deus quiser, quem sabe a semana que vem estaremos juntos. Aí você vai vivendo. Ele fala assim, eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. A gente não está pessimista, está em tempo, mas precisa de luta. Precisa de luta, é o Lula, é esse ano, não é essa história que o Lauro Zé Dirceu falou de esperar 6 anos. Não, daqui a 6 anos não sobrou nada. Não tem referendo revogatório 10 anos depois. E aí, Wellington, eu queria falar isso daqui a pouco, o Samuel está chegando aí. Eu queria comentar com você o seguinte, né, falando dessa coisa da condição que o Lula está não podendo disputar. Eu ia falar isso aqui ontem, não deu tempo. Eu fiquei muito surpreso, Wellington, com o Tarso Genro vindo a público defendendo um plano B de Boulos, falando assim, não, o PT não deve lançar e deve apoiar o candidato do PSOL. Você sabe, Wellington, que o ex-ministro Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul, ele é de uma tendência do PT, mensagem ao partido, que é a mesma do José Eduardo Cardoso. É a mesma em que até outro dia estava o Fernando Haddad. Foi a tendência do PT, Wellington Calazans, que desde o governo Lula aparelhou o Ministério da Justiça e abriu as pernas para os gringos entrarem e armarem Arapuca para pegar o Lula. A ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, combate à corrupção e lavagem de dinheiro, essa foi ele, o Tarso Genro, ali no governo Lula, quando era ministro, começou, aí depois o Cardoso continuou. É uma obra da mensagem ao partido, da tendência deles. A prisão do Lula é uma obra da mensagem ao partido. Essa é a tendência do PT, que é a do Haddad, né? Ele agora mudou para a do Lula rápido, tentando ali, mas é a do Haddad, é a do Tarso Genro, a do José Eduardo Cardoso e outros grandes luminares lá. Vai lá pesquisar quem são os membros da mensagem ao partido. Essa tendência, Wellington, é aquela que durante o mensalão demonizou, falou, é isso mesmo, tem que fazer meia-culpa, nos lambuzamos na corrupção mesmo, então agora tem que refundar. Esse pessoal que sempre fustigava o Lula quando o Lula estava no governo e armou secretamente a Arapuca no Ministério da Justiça. Foi um trabalho de gerações ali, mais de década. Começou o Tarso Genro, continuou o José Eduardo Cardoso, concertado com os gringos que vinham e falavam, ó, muda essa lei aí, ó, dá esse superpoder aqui, vamos fazer essa cooperação de recuperação de ativos. Aí agora ele chega e fala que veio, não, é isso mesmo, já destruímos o PT, então vamos acabar de vez e falar que tem que apoiar outro candidato. E o Wellington, eles que são tão a favor cortar o Samuel, que o Samuel quando chega é elétrico aqui, ele que é sempre a favor, né, lá do mensalão, de autocrítica, está na hora do senhor Tarso Genro fazer a sua autocrítica sobre o estado de exceção do Brasil, que ele criou.
Ele foi o primeiro a chegar lá, o Márcio Tomás Bastos, ele, e depois o Zé Eduardo Cardoso, que aí foi o ápice, né? O ápice da demolição do Estado de Direito e da concessão de poderes ditatoriais a Ministério Público e Judiciário, a entrega da política a não políticos, a pessoas não eleitas. Então, tá na hora do senhor Tarso Genro fazer sua autocrítica, Wellington Calazans. Essa máquina ali do PT jurídico, a mesma que levou o Lula à cadeia e falou, olha, você tem que ir preso, senão você vai ficar preso. Lá em São Bernardo. Inclusive, queria falar, Wellington, sobre isso. A Monja Cohen, ela que foi lá essa semana visitar o Lula, ela confirmou o que a gente disse aqui, que o Lula falou para ela que a expectativa dele é que ele ia ficar uma semana só preso. Que foi o que a gente disse aqui, o Cardoso chegou lá e falou isso. Não, porque tem aí o julgamento na quarta, no STF, aí a gente quebra lá. E a gente sabia que não era, a gente falando aqui que era mentira. Então, esse PT jurídico que foi o que levou, que prendeu o Lula, primeiro fez as leis, né? Fez a ENCLA aí, que estava falando do Samuel, lá uma obra coletiva lá do Mensagem ao Partido, começando com o Tarso Genro, depois o José Eduardo Cardoso fazendo. E esse pessoal que fez a Arapuca, depois levou o Lula à cadeia, falando, ó, você tem que ir preso, senão você vai ficar preso. Lá com aquela mentira lá de 81 dias. Tá mais de 100, né? Era 81 dias o perigo, já está sendo quase mais de 110 dias preso. Duplo Expresso. Obrigado por mais uma vez se colocar à disposição dos órgãos que querem ouvi-lo. Ao contrário de outros do nosso sistema de justiça, e uma rogatória às autoridades brasileiras que eu compareci e as autoridades da Força Tarefa Lava Jato Curitiba não compareceram no dia 4 de dezembro do ano passado. Além do Brasil, algum outro país negou-se a ouvi-lo? As autoridades judiciárias de algum outro país negou-se a ouvi-lo? O juiz Sérgio Moro alega que não ouve o senhor porque não consegue localizá-lo na Espanha. Como é que se explica isso? Bom, eles me localizaram. Dia 4 de dezembro eu compareci. Se eles tivessem vindo, teriam me ouvido. Tá, aqui o senhor atribui o fato de o juiz Sérgio Moro dizer que não o ouve como testemunha porque não sabe seu endereço na Espanha. Eu acho que é uma decisão com fins políticos, de dar respaldo à decisão dele em deferir, pelo menos as primeiras, a minha oitiva como testemunha do ex-presidente Lula. Hoje o site do Jornal Estado de São Paulo No caso do Figueiredo Basto, doutor Figueiredo Basto, eu soube pela imprensa da denúncia, que é no caso do Vinícius Claret, o Juca, e eu queria dizer, nesse caso, deputado, eu estive com o Juca na empresa 2 vezes. Uma delas eu o conheci numa festa de final de ano. E não o vi mais, até que então o Luiz Eduardo da Rocha Soares me chamou pediu que eu viajasse com ele ao Panamá. Isso foi a minha penúltima ou última viagem ao Panamá, na qual ele queria que eu explicasse alguns riscos jurídicos que haviam para o Juca em decorrência da investigação que a empresa vinha sofrendo na Lava Jato. E ele marcou com o Juca de encontrá-lo no Panamá. Juca viajou de Montevidéu para o Panamá, ele chegou, eu lembro que ele até reclamou, porque foi de última hora, ele só conseguiu viajar de econômica, e enfim.
Aí nós tivemos um jantar, eu expliquei para ele sobre a questão jurídica, detalhes, e havia mais uma pessoa. Eu não gostaria de o nome dele, de não falar o nome, porque não sei qual a situação jurídica dele, mas que testemunhou o assunto. Depois de alguns vinhos, isso foi no jantar no Trump Tower, no cassino, onde o seu Luiz Eduardo perguntou, queria comprar informações do Juca, ou pediu a ele que desse as informações desde a época do Banestado, que o senhor Dario Messer tinha conhecimento de eventuais deslizes, problemas de ilegalidades praticadas naquela época já por procuradores, e ele perguntava até no caso do juiz Sérgio Moro, no caso desde o Banestado. O Vinícius, o Juca, ele falou que não podia responder, que ele tinha que conversar com o Dario, mas que dificilmente ia ceder essas informações, porque poderiam ser úteis para eles no futuro. Por último, o senhor tem conhecimento de que o ex-procurador Marcelo Miller tenha trabalhado para o Odebrecht? É que eu tive o cuidado de, depois que vi a denúncia do Estado de São Paulo, eu fiz uma busca no site do TRF, 4, na seção de Paraná, e nem o Vinícius Claret, nem o sócio dele, que são delatores no Rio de Janeiro, e nem o seu Dario Messer, nem o seu Matalon, nem o Trend Bank, apesar de terem sido delatados pelo Olívio Rodrigues e por outros delatores do Odebrecht e do Minor Bank, nenhum deles são alvo de denúncia. Eu não localizei, só se estiver em sigilo. São alvos de denúncia em Curitiba. As pessoas estão encaminhando perguntas. A senhora Elaine Maria Santos questiona quais outros nomes de seu conhecimento que o juiz Moro não queira ouvir. Eu não tenho conhecimento de nomes que ele não queira ouvir, mas, por exemplo, uma coisa que chama atenção é, no caso do doleiro aí, do Dario Messer, uma coisa que chama atenção é, no caso do doleiro aí, do Dario Messer, no caso do Trend Bank e no próprio caso do Vinícius Claret e do sócio dele, nenhum dessas pessoas, apesar de delatados pelos colaboradores da Odebrecht, nenhum deles foi denunciado em Curitiba ou investigado. E creio que eles aí faziam uso do Dr. Figueiredo Bastos, se não me engano, Dario Messer. Bom, em primeiro lugar, eu acho que todo brasileiro tinha que fazer uma homenagem aos bravos companheiros e companheiras do MST, da Via Campesina e de outros movimentos que estão fazendo a greve de fome para exigir que o Lula participe das próximas eleições. Já faz quase um mês que eles estão em greve de fome lá em Brasília, um movimento heróico, uma resistência extraordinária, uma prova de extrema combatividade, são verdadeiros heróis. A única coisa que eu queria saber é o seguinte: o que a direção do PT vai dizer para eles quando a direção do PT decidir que eles vão aceitar as eleições sem o Lula e vão fazer o plano B? É isso que eu queria saber. Como é que vai ficar o sacrifício deles? Para quê?
cada vez que passa os dias, eu fico cada vez mais confuso. Eu não entendo qual é a política, o que se passa na cabeça da direção do PT. A ONU declarou que as eleições sem Lula são uma farsa. A ONU declarou que as eleições de Lula sem Lula são uma farsa. O Papa declarou que as eleições sem Lula são uma farsa. O mundo inteiro está declarando que as eleições sem Lula são uma farsa. O povo brasileiro. Nós estamos vendo as pesquisas do Ibope mostrando que a diferença do Lula para o segundo lugar já é mais do que o dobro. É um negócio extraordinário que está acontecendo. A burguesia tenta tudo que ela pode, não consegue desmoralizar o Lula, não consegue desmoralizar o PT. O PT, como o partido do Lula. Agora, o próprio PT está desmoralizando o PT com essa história de plano B. Eu não sei o que se pretende. O argumento aí é o seguinte: bom, e nós vamos deixar o Chuchu ganhar, o Alckmin ganhar, e nós vamos deixar o Bolsonaro ganhar? E se eles ganharem, o que vai acontecer? Bom, em primeiro lugar, não existe a menor garantia de que, se a gente aceitar o quadro da farsa, o quadro da fraude, o Haddad ou o Poste, que seja, vai ser eleito. Não tem a menor garantia disso daí. Em segundo lugar, nós temos muito menos garantia de que, se o Haddad for eleito, ele vai poder governar. Quem é que falou que a burguesia que preparou o golpe, preparou o impeachment da Dilma Rousseff, montou a prisão do Lula, fez tudo o que ela está fazendo, e ela vai respeitar um governo Haddad? Por quê? Da onde que alguém tirou essa fantástica ideia? Da onde que alguém tirou a ideia de que, a partir das eleições, a burguesia vai começar a representar, a respeitar a legitimidade do voto se o Haddad ganhar? Eu queria saber quem é que teve essa brilhante ideia. É óbvio que, se o Haddad ganhar, ele não vai governar. Por que ele não vai governar? Porque vai ter outros golpes, vai ter outro impeachment, vai ter um inferno. A maioria da Câmara vai se unir de novo contra o eventual governo Haddad. Então é o fim do mundo. O povo brasileiro está dizendo o seguinte: é Lula ou nada. O Papa está dizendo o seguinte: é Lula ou nada. A ONU está dizendo o seguinte: é Lula ou nada. Já o PT diz: é Lula ou Haddad. Eu confesso, eu não consigo entender. Eu acho que agora o PT tem uma oportunidade magnífica de mostrar para o mundo que existe uma discrepância, existe um abismo entre aquilo que o povo quer e aquilo que a burguesia quer. Esse abismo está encarnado na figura do Lula, que está sendo defendida pelos 7 companheiros heróicos que estão se sacrificando a troco de banana, se o PT realmente adotar o plano Haddad. Então, eu acho que nós estamos hoje tem uma oportunidade histórica de falar: de um lado está a vontade do povo, de outro lado está a vontade da burguesia. Aonde você vai ficar? Com o povo ou com a burguesia? Com as ilusões eleitorais ou com o combate de rua? E aí todos dizem: tá bom, aí ganha o voto nulo, e aí tem as eleições, e aí vamos fazer o que depois? Meu amigo, se tiver de fato uma parcela significativa da sociedade brasileira que vota nulo e mostra que a vontade do povo é não aceitar o que está aí, o próximo passo é greve geral, o próximo passo é mobilização de rua, o próximo passo é ir para o pau, o próximo passo é exigir constituinte, é exigir a reinauguração do Estado brasileiro sobre outras bases. Esse que é o próximo passo. É o passo do combate, é o próximo da luta, é o passo da mobilização. É tudo, menos o passo das ilusões. Então, eu termino aqui do jeito que eu comecei. Eu queria poder encarar nos olhos os companheiros que estão fazendo a greve de fome e dizer para eles que o sacrifício deles não foi em vão, que eu não considero o sacrifício deles uma palhaçada, eu levo muito a sério o sacrifício que eles estão fazendo e gostaria que a vontade deles fosse respeitada. Espero que a direção do PT assuma essa atitude. Duplo Expresso.